Fala pessoal, soluções para o novo mundo, aos que dormem. Hoje eu gostaria de falar com essas pessoas que parecem não entender o que realmente está acontecendo no nosso país. Para algumas pessoas é só uma epidemia que se transformou numa pandemia a nível mundial. Mas está indo muito além disso. E hoje eu vou pegar um pouquinho pesado em algumas coisas que eu vou falar. Já deixo bem claro que tudo que eu disser aqui vai ser de minha responsabilidade. E eu fiz 2 vídeos durante essa semana e postei. Só que os 2 vídeos foram deletados tanto do Facebook quanto do YouTube. E se eles estão indo tão longe é porque eu estou chegando bem perto. Há um mês e pouco atrás eu tinha postado um vídeo falando sobre algumas coisas que eu vou dizer aqui agora. Há mais de um mês. E agora as coisas estão acontecendo, estão se cumprindo. Quando eu postei o primeiro vídeo que ele saiu, eu recebi uma mensagem de uma pessoa dizendo que eu tinha que parar de falar essas coisas, de ficar citando nome, de ficar citando essas informações, que eu iria trazer, ia acabar prejudicando mais a cidade, que aí disse que eu poderia ter problemas, que eu poderia perder as minhas redes sociais e que eu poderia responder, no caso judicialmente, pelas informações que eu trouxe aí nesses vídeos passados. Bom, eu já quero deixar bem claro que eu não vou parar de falar. Essas mensagens não me assustam, ninguém vai me calar no grito. Então, dado o recado, vamos lá. Pois bem, algumas pessoas estão indo para as ruas ou usando as suas mídias sociais para atacar governos, quer seja de João Dória, quer seja do Bolsonaro, defendendo ideologias. Algumas pessoas ficam pedindo para que as outras fiquem em casa, outras querendo sair para trabalhar, causando uma divisão, que o único jeito de se conquistar um povo que é forte é dividindo ele e atacando pelos flancos. E o que está acontecendo? A nossa nação está dividida entre sair ou ficar em casa. Geralmente quem pede para ficar em casa é a pessoa que tem algum tipo de interesse, ou ela não tem nenhum problema, ou não depende das suas próprias mãos para sobreviver. Eu vou explicar. Pessoas que trabalham numa empresa e a empresa a afastou ou deu férias coletiva e mantém essa pessoa como funcionária, recebendo. Aí ela recebe uma parte do governo, uma parte da sua empresa, aí ela diz fique em casa. Mas pessoas como eu, a minha ferramenta de trabalho está aqui, ó. O rapaz que eu trabalhava com ele no salão vai entregar o salão e tivemos que fechar. Então, eu faço parte das estatísticas de quem está desempregado. É uma queda para mim? Não. Porque eu dependo das minhas mãos e da minha inteligência para trabalhar. Esse sistema pode me derrubar 1000 vezes. A menos que me mate, eu vou me levantar de todas elas. Eu sei fazer outras coisas. Eu não sei só cortar cabelo. Mas muitas pessoas não são assim. Elas dependem do trabalho que têm para sobreviver. E aí é o seguinte. Eu estive conversando com um grande amigo que trabalha numa empresa muito grande e ele disse para mim assim, Fernando, aqui na empresa tem 162 mil funcionários. Mais da metade recebeu férias coletivas e os que ficaram estão fazendo aquele sistema de revezar para manter as normas de segurança. Até aí tranquilo. O que me assustou é que ele disse que depois que esses funcionários foram afastados, alguns deles, periodicamente, de tempo em tempo, estão sendo mandados embora e a empresa está pagando seus direitos e mandando embora. O mais curioso é que essa empresa comprou 3 máquinas importadas e essas máquinas estão para chegar até o meio do ano para no segundo semestre começar a trabalhar. Essas máquinas vão substituir 75 funcionários. Aí você deve estar dizendo assim, mas a empresa está se modernizando, coisa do tipo. Ele está dizendo que vai substituir 75 funcionários. Vai ser uma baixa de 75 funcionários. Os outros funcionários vão ter que se adequar. E os que não se adequarem vão ser mandados embora. Ele falou que 1/3 está com emprego garantido. Que vai ser as pessoas que vão operar essas máquinas e os que vão dar suporte. Sendo assim, eu vejo as pessoas defendendo governos quando eu vejo uma pessoa que eu sinceramente torci e fiz notório que eu gostaria muito que o presidente que agora aí está se tornasse presidente,
porque eu achei que através da pessoa dele haveria alguma mudança nesse país. Eu achei que através dele algo iria mudar. Eu sei que não iria melhorar do dia para a noite, porque não se purifica uma água do dia para a noite. Eu sei que precisaria de um tempo, de um processo para que isso se formasse. Mas quando eu vejo ele e todos os seus ministros correndo para suas casas maçônicas para fazer os seus rituais litúrgicos, mostrando total apoio e fidelidade, como, eu não vou citar nome, mas pesquise aí, vocês vão ver que quase todos os que estão envolvidos no governo Bolsonaro estão envolvidos até em cima com a maçonaria. Eu tenho algum problema com a maçonaria? Nenhum. O meu problema é que a maçonaria ela tem um sistema de trabalho, vamos dizer assim. Eu vou dizer trabalho porque elas estão envolvidas em política, em tudo aí no mundo. Quando eu vejo um governo fazendo tanta questão de se aliar com esse sistema, que é um sistema religioso, que é um sistema de seitas ocultas, né? Isso me preocupa um pouco. Não estou dizendo que estão fazendo nada, estou dizendo que me preocupa. E aí quando eu vejo João Dória Júnior, né, mandando as pessoas ficar em casa e usando força estatal para que as leis e os decretos que ele vem impondo sejam cumpridos, e eu vejo ele fazendo negócios bilionários com chineses para que mão de obra, maquinário, tecnologia seja toda importada da China para cá. Quando eu vejo ele mais preocupado nessas transações políticas que eles estão fazendo, que está aí, para quem quiser ver. Só que as pessoas não querem ver. As pessoas não querem ver. Porque, infelizmente, ainda tem pessoas que estão mais preocupadas com novelas e Big Brothers da vida, estão preocupados com as suas igrejinhas, com as suas religiões, com as suas redes sociais, e não estão parando para ver o que está acontecendo. Gente, para quem acha que agora no final de junho, julho, as coisas vão resolver, vai acabar a quarentena e todo mundo vai voltar feliz, como se nada tivesse acontecido, eu tenho uma má notícia para te dar. Não vai. Não tem possibilidade nenhuma esse ano de 2020 das coisas melhorarem, e não vão melhorarem para ninguém. Eu penso no seguinte, conversando com algumas pessoas, porque eu não saí conversando com gente de boteco, gente que fica assistindo novelinha, não. Não fico conversando com gente que fica vibrados em Facebooks e vibrados em Big Brothers da vida, se é que assim eu posso dizer, só para se fazer entender. Estive conversando com uma pessoa e ele trabalha também, né, um grande amigo meu, ele trabalha também numa empresa e ele é um cara inteligentíssimo, muito integrado nesse meio comercial, empresarial, e nós estávamos discutindo sobre uma situação que está acontecendo e está acontecendo a passos largos, que é assim, ó, as empresas grandes, as multinacionais, estão comprando as empresas menores e sufocando os micro e médio empresários. Você sabe por quê? Porque vai acontecer assim, ó, os micro e médio empresários, eles estão quebrando, estão falindo. Hoje, eu estava vendo na Feira do Rolo no Facebook, eu estava vendo um microempresário vendendo a empresa dele, se eu não estiver enganado, uma farmácia com uma loja de conveniência, ele estava vendendo, deu lá o valor dele, né, e tal, ele simplesmente está fechando as portas, ele quebrou. E por que que isso é bom? Porque as microempresas, né, essas micro e médias empresas, elas não geram uma receita para o governo tanto quanto as grandes empresas. Então o que acontece? O governo faz esse sistema de quarentena, o povo não gasta, o dinheiro não circula, a economia quebra, esses microempresários que não dão receita para os governos quebram, fecham as portas, e aí dá-se a oportunidade para os grandes proletariados que vêm aí nessa quarta revolução industrial, com tudo engolindo o pequeno empreendedor. O vendedor de pastel, o vendedor de batata, o cara que vende pano de prato na rua, o cara que vende bacia, o microempresário que abriu a sua lojinha e trabalha lá com a sua família, esses vão quebrar. Isso é fato. Eles vão quebrar e amanhã depois eles estão aí, dependendo do governo, dependendo dessas grandes empresas. Na onde eu trabalhava tem um mercadinho. E esse mercadinho, o cara não estava suportando a pressão, não estava conseguindo pagar no mercadinho não, perdão, uma lojinha, né? E aí ele pegou e fechou as portas e colocou lá na frente que iria arrendar ou vender. O dono de uma loja, que do mesmo segmento da dele, que é 10 vezes maior, foi lá e fez uma proposta absurda para ele, e ele com medo de perder acabou vendendo. Então,
Para mim, essa matemática é muito simples. O país vai quebrar e os grandes vão continuar em cima e os pequenos vão quebrar no meio e vão sair fora. Por que essa lei que o Estado está colocando, que não pode aglomeração, não vai poder mais se revoltar, não vai poder fazer nada disso? Porque eles sabem que quando a polícia pega, igual essa mãe que eu vi aí, eu não consigo me lembrar o nome dela, uma americana, ela saiu dizendo assim, ó, se você não conhece, está na placa, no peito dela, tá assim, se você não conhece os seus direitos, então você não tem nada. Que ela está dizendo que você tem o direito de trabalhar e de se autossustentar. Porque se você ficar em casa, vai acabar suas coisas, você vai morrer de fome, você vai entrar em desespero e vai chegar uma hora que vai colapsar. Né? E aí o que acontece? Ela está com o filho dela fazendo um protesto pacífico. A polícia vai lá e tira o filho dela na força. A criança grita desesperadamente, eles prendem a mãe e o policial chama alguém lá próximo e entrega o filho da criança. E por que não pode ter aglomeração, não pode ter protesto, não pode ter mais, segundo eles, com essa pandemia que eles criaram e maximizaram? Que existe o vírus? Existe. Eu conversei com algumas pessoas, que existe o vírus? Existe. O vírus só não é esse monstro que, segundo a pessoa que me falou, está mais para Dom Quixote de La Mancha, aonde a pessoa maximiza o monstro, né, dentro dela, né, enfrenta o monstro que ela mesma criou. E aí por que não pode isso? Porque esses policiais, eles sabem que se a população se reunir, 100, 200 pessoas, o policial não pode pôr a mão covardemente em cima de uma mãe de família, de um pai de família que está protestando. Ele não pode fazer isso. Porque se a população se unir, velho, rebentou, acabou. Então o que eles fazem? Através do medo, eles falam, não pode ter aglomeração. Porque daí, esses bonecos do Estado, que acham que estão fazendo a coisa certa, saem aí para espancar, moer e se fazer entender. Eu vi um carro do Ministério da Saúde sair com a GCM para ir cumprir um mandato. Porque um vizinho denunciou que o outro vizinho estava ruim, estava tossindo, estava não sei o que, estava passando mal lá. Aí o cara da saúde chegou lá e entrou com a GCM e tirou ele à força. Amigão, eu vou falar uma coisa para você, o amigo da GCM, vem cá. A hora que você for cumprir um mandato desse, passa na sua casa e beija sua mulher, beija os seus filhos. Porque uma hora dessa, vocês vão entrar numa casa de um pai, de uma mãe, de um avô, de um marido, que não vai deixar você pôr a mão. E esse cara vai te dar uma facãozada, vai te dar um tiro, vai te dar um murro. Porque nem todo mundo vai aceitar essas coisas pacíficas. Acredite, a revolta de um povo está para acontecer. E será o ódio de um país contra esse governo. Bom, não quero me alongar. Tenho muito o que falar sobre as coisas que eu tenho visto, sobre pessoas que trabalham em hospitais que veio conversar comigo. Veio conversar comigo não, eu fui atrás delas, conversei com elas, né? E tem pessoas até influentes, que fazem parte da minha família, pessoas influentes, que já disseram para mim assim, bom, eu trabalho aqui, ainda não vi nada disso. A única coisa que eu vi é as pessoas que estavam internadas sumirem, tá certo? E lá, como aconteceu no estado de Manaus, algumas pessoas acharam que aquilo era fake news, mas não é. Aqui no estado de São Paulo aconteceu já. Um policial veio falar, veio comentar comigo e com outras pessoas que estavam perto, que teve uma ordem judicial para investigar um município. Aí chegaram lá e eles desenterraram alguns caixões que supostamente estavam com pessoas contaminadas, mortas por esse vírus, né, que não pode nem falar agora, porque senão o YouTube, o Facebook da vida deleta, foram lá tirar e os caixões estavam vazios, com pedaços de pedra e pau dentro. Né? Então, assim, tem muita coisa escondida, tem muita coisa por debaixo dos panos, e aí eu quero voltar a dizer para essas pessoas, gente, vocês não têm noção do que está acontecendo. E não estou me referindo à pandemia e à epidemia. Estou me referindo a uma manobra política que vai massacrar o povo, vai fazer as pessoas perderem o trabalho e serem substituídas pelas inteligências artificiais. A própria polícia, que está aí entrando na linha de frente, rebentando todo mundo que está desesperado na rua, porque não está tendo mais crime. O crime que está acontecendo é contra o Estado, contra o povo trabalhador, assim como eu. Que de alguma forma, agora eu vou ter que me virar. De alguma forma eu vou ter que me virar para sustentar minha família. Minha família não, minha filha, que só mora eu e minha filha. Então assim, mas isso não me assusta, porque as coisas que
estavam previstas para acontecer, já estão acontecendo e vão acontecer. E se você realmente acredita que o problema está na pandemia, você realmente acredita que o problema está nas pessoas, nos seus vizinhos, nos seus amigos e nas pessoas que estão indo à rua, então você precisa despertar. Porque algo muito ruim está vindo na direção do nosso país. E infelizmente, como eu havia dito no começo desse vídeo, a maioria das pessoas estão dormindo. Soluções para o Novo Mundo, eu sou Fernando. Acordem.